e Rádio Sertaneja FM de Avaré. Além disso, o site Informa 1, que estará também atualizando em tempo real essa entrevista aqui com o pré-candidato ao governo do estado, José Ronaldo, pelo Partido Democrata. Deixa eu dar bom dia ao José Ronaldo, que chegou cedo aqui e a partir de agora responde a perguntas, questionamentos, tanto da capital como do interior do estado. As emissoras também que estão conectadas na rede, algumas delas enviaram perguntas e ele também vai responder as perguntas que chegam do interior do estado. José Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo ao programa Acorda para a Vida. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos, prazer, uma satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Excelsior da Bahia. Agradeço desde já a oportunidade de estar falando aqui, não só para o povo da nossa capital, mas também para toda a Bahia, que eu sei que esta emissora é conectada em diversas outras emissoras de todas as regiões da Bahia. Estamos aqui à disposição, vamos bater um papo aqui por uma hora, falar de política, falar de administração pública, com o povo da Bahia, com muito prazer, com muita satisfação. Bom, para começar a entrevista, já foi anunciado ontem, você fechou sua chapa majoritária, só falta o vice, que deve ser Bruno Reis, alguns apostam em Bruno Reis, mas o irmão Lázaro fechou ontem, ou seja, José Ronaldo, candidato ao governo do estado, irmão Lázaro a Senado e Jutaí Magalhães também Senado. E já pode-se dizer que é Bruno Reis o vice ou ainda há negociação, José Ronaldo? Olha, concluímos ontem a chapa do Senado com a presença do irmão Lázaro, deputado federal, uma pessoa muito conhecida no mundo evangélico, cantor gospel, com muita credibilidade e que vinha desejando esta vaga do Senado. Graças a Deus, ontem, com a concordância do PSDB, do outro candidato, Jutaí Magalhães, e numa entrevista coletiva que aconteceu na sede do PSDB, e com a presença dos nossos deputados da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa da Bahia, alguns vereadores de Salvador e alguns políticos do interior que também estavam presentes, nós conseguimos anunciar à Bahia o complemento da chapa do Senado Federal. Agora estamos trabalhando com a vaga de vice-governador. Houve algumas especulações a respeito do assunto, da cantora Carla Vice, para ser vice, mas ela é filiada ao Partido Verde. Essas conversas surgiram na convenção do Partido Verde no último domingo, que eu estive presente e com muito prazer recebi o apoio do Partido Verde à nossa candidatura ao governo do estado, mas ela está de viagem marcada para o exterior. Ela que conseguiu uma bolsa, um projeto de fazer um doutorado no exterior, mais precisamente em Portugal. Então houve realmente esta conversa, mas diante desta viagem dela, ela agradeceu muito, mas disse que não ia perder esta oportunidade da vida, que foi o sonho da vida dela em fazer esse doutorado. Então nós estamos trabalhando aí com algumas outras hipóteses, temos aí meia dúzia. Para precisar, seria de uma mulher para compor a chapa, para não ter uma chapa masculina? É uma possibilidade muito forte. Isso não é obrigatório, mas é uma possibilidade forte, sim, que ela venha a ser composta por uma mulher. Nós estamos observando isso, estamos conversando. Hoje, durante o dia, esses contatos serão intensificados, que a gente pretende, a convenção é sexta-feira. Quero aproveitar, inclusive, as pessoas que estão me ouvindo, não só na capital, como no interior, sintam-se convidados para a nossa convenção na próxima sexta-feira, às 9 horas, no auditório do Hotel Fiesta, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, de 9 às 12. Nossa convenção estará acontecendo e vai ter um ponto alto da convenção, às 10h30 da manhã, mais 10h30, quando estarão acontecendo os discursos e a oportunidade que eu vou ter de dizer à Bahia o que é que eu pretendo sendo governador desse estado. Mas hoje e amanhã eu acredito que a gente estará resolvendo toda essa questão da vice-governadoria. Bom, você acredita que até sexta-feira, ou seja, antes da convenção, já estará definido o nome do vice na chapa majoritária? Com certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida disso. Tem alguma surpresa, tem algum partido que ainda negocia com vocês para aderir aí ao projeto? Rapaz, sincero, honestamente, esses partidos políticos têm sido muito importantes dentro desse processo, têm discutido isso de forma ampla,
amiga, companheira. Nenhum partido tem criado dificuldade. O que há também neste momento, o que é próprio do momento, são discussões a respeito da composição da chapa proporcional, né? Um partido pensa de um jeito, outro partido pensa de outro jeito, mas tudo isso está se arrumando e vai se arrumar e vai terminar tudo com muita tranquilidade para todos. Bom, são 7h08, né? Não pegou agora 7h08. Já vou começar a trazer as perguntas do interior do estado, que foram formuladas aí pelas emissoras que estão também conectadas nessa rede para toda a Bahia. Eu vou começar aqui com o Edilson Oliveira, tá? Com a primeira pergunta, o Edilson Oliveira da Rádio Andaiá FM, da Rede Baiana de Rádio. A Rádio Excelsior FM, bom dia a todos os ouvintes e também ao pré-candidato Zé Ronaldo. Eu sou Edilson Oliveira, da Rádio Andaiá FM, de Santo Antônio de Jesus, emissora da Rede Baiana de Rádio, e a minha pergunta está relacionada à ponte Salvador-Itaparica, esse projeto lançado pelo governo atual, já que nós sabemos que para chegar, por exemplo, nós aqui do Recôncavo Baiano, também do oeste, do sul do estado, para chegarmos à capital, só temos como alternativa a BR-324 ou então o sistema ferryboat. Caso o senhor seja eleito nas próximas eleições, qual o seu pensamento sobre esse projeto, que contempla não só a construção da ponte Salvador-Itaparica, como a duplicação das rodovias aqui da ilha, aqui para a nossa região? O que o senhor pretende fazer caso seja eleito? Vai manter o projeto como ele foi concebido? Pretende fazer algum tipo de alteração? Já fez algum estudo nesse sentido? Ou o senhor entende que o projeto não seja viável? Olha, existem muitas controvérsias a respeito desse assunto. Existem muitos pontos divergentes também a respeito desse assunto. E existe muita gente que discorda também da construção. Como é uma coisa extremamente polêmica, não é? E nós estamos ouvindo isso aí há no mínimo 5 anos, né? Todo esse processo. Isso só deveria, e parece que seria feito, buscar os chineses, etc., para poder discutir esse assunto. Com a cobrança de pedágio, né? As pessoas pagariam para atravessar essa ponte. Há quem diga que o movimento não é suficiente para poder cobrir em X anos os investimentos que serão realizados ali. Então há muitas divergências a respeito desse assunto. Fazer uma ponte de travessia, com certeza absoluta, facilitaria muito o acesso de um lado para o outro, né? Ninguém pode negar isso. No entanto, a viabilidade econômica desse projeto é viável? Você conseguirá construir sem, evidentemente, quebrar, né, as empresas que, porventura, venham a investir dentro desse processo? Então, isso é uma coisa que você vê que é tamanha a polêmica que tem 5 anos sendo discutido, aí anunciada para hoje, amanhã, agora mais perto da eleição. O governo está aí jogando notícias positivas na imprensa apenas com objetivo eleitoreiro, né? Eu tomei conhecimento e li recentemente nas mídias sociais de que o governo gastou simplesmente mais de 80 milhões de reais só para a elaboração do projeto para construir essa ponte, né? Portanto, é um dinheiro astronômico, né, que poderia estar fazendo o bem à sociedade, por exemplo, na saúde pública, né? Há também técnicos que digam que você pode fazer essa travessia por um custo muito menor, você indo por Santo Amaro da Purificação, ligando lá no Rio Paraguaçu, né, lá na Barra do Paraguaçu. Isso você faria ligações por terra e não precisaria ir na 101, não precisaria ir lá pela BR-324, 101, para poder chegar à ilha, que você demoraria, vamos dizer, de Salvador para lá 3 horas de viagem, você faria em 1 hora e pouco de viagem para a ilha, diminuiria consideravelmente esse percurso. Então há várias opiniões dadas por técnicos, por especialistas a respeito do assunto. Eu não sou contra a realização da obra, no entanto, evidentemente que às vezes fico... será que essas empresas terão a capacidade de fazer esse investimento? Fica apenas a dúvida. Como eu não conheço profundamente o projeto, né, já que ele não foi, vamos dizer assim, apresentado, disponibilizado,
para que toda a sociedade tomasse conhecimento, a gente fica com essa série de interrogações na nossa cabeça. Mas seria uma prioridade de José Ronaldo tentar construir essa ponte Salvador e Itaparica? Se você consegue o governo construir, o governo em si, com dinheiro do povo, fazer, eu não sou a favor. Não é? Isso seria totalmente inviável o governo da Bahia realizar esta obra com dinheiro do próprio povo da Bahia para fazer, não. Mas através de uma concessão, eu seria favorável, né? Onde a concessão administrasse isso, né? Para que não fosse necessário tirar dinheiro da saúde pública do baiano, da educação do baiano e das obras de infraestrutura tão importantes da Bahia em outros setores, para poder investir na obra. Mas através de uma PPP, eu sou totalmente favorável. Bom, são 7h13. Agora, chegando a pergunta aqui da cidade de Paripiranga, terra natal, né, do José Ronaldo, o Hugo Pinto, da Rádio Tudo FM de Paripiranga. Um abraço aí, meu amigo Tomás aí, a Viviane, que são os proprietários da emissora, que sempre estão com a gente aqui nas transmissões da Rede Excelsior. Bom, solta aí a pergunta aí do Hugo Pinto. José Ronaldo, aproveitando a sua entrevista aí na Rádio Excelsior, eu sou aqui um seu conterrâneo de Paripiranga, meu nome é Hugo Pinto, e diante do enorme vapor de violência que acontece no Brasil e na Bahia, eu gostaria de saber qual sua proposta para melhorar a questão da segurança pública na Bahia. Olha, Paripiranga tem sido vítima de uma falta de segurança do governo total, né? Paripiranga aconteceu crimes recentemente, crimes violentos. Paripiranga, as pessoas não têm mais tranquilidade nenhuma de viver como era antigamente, né, no meu tempo, quando eu aí morava. Mas o problema, infelizmente, não é só de Paripiranga. Esse problema é de toda a região nordeste da Bahia, de Cicero Dantas, de Ribeira do Pombal. Esse problema é do sul da Bahia, de Ilhéus, de Itabuna, de Itajuípe, Bicaraí, de toda aquela região sul da Bahia. Esse problema é no extremo sul da Bahia, esse problema é no oeste da Bahia, esse problema é na nossa capital, aqui na região metropolitana de Salvador, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Lauro de Freitas, etc. Esse problema é do Baixo Sul, esse problema é da região norte da Bahia, esse problema é da Bahia inteira. Há uma falta de investimentos total do governo da Bahia. Eu diria que chega até a irresponsabilidade no que se refere à segurança pública. A Bahia é o pior estado do Brasil no quesito segurança pública. E eu citarei aqui alguns dados. Eu estou chegando nos locais, conversando com o povo, pergunto. Quando eu dou esses números, as pessoas ficam com os olhos grandes, tomando conhecimento, assombrados, né? O que é que eu quero dizer com isso? São Paulo tem 40 milhões de habitantes. A Bahia tem 15 milhões de habitantes. Portanto, a Bahia tem praticamente 1/3 da população de São Paulo. O que é que acontece com isso? Em São Paulo, ano passado, dados estatísticos do ano de 2017 apresentam de que a Bahia morreram na Bahia, o ano passado, 7.000 pessoas de morte violenta. Enquanto em São Paulo morreram 3.500 pessoas de morte violenta. O número de São Paulo é grande. Agora, imagine o número da Bahia, né, que tem 1/3 da população e tem o dobro de mortes violentas da Bahia. Como é que se pode resolver isso? A Secretaria de Segurança Pública da Bahia sempre questiona, diz que os outros estados não utilizam o mecanismo. Eu já questionei o secretário de Segurança Pública, por que, já que vocês utilizam o mecanismo que os outros estados não usam, por que não tentam unificar um mecanismo que todo mundo, né, coloca essas estatísticas de uma forma que mostre a realidade? Olha, isso é, desculpe, esfarrapada, né? Porque evidentemente, se fosse isso verdade, e com tantas críticas que têm acontecido na Bahia e no Brasil a respeito disso, evidentemente que ele teria mostrado isso de forma prática e objetiva, e não apenas com um discurso vazio de quem quer se defender do impossível, né? Do impossível, e é o que acontece na Bahia. Agora, a respeito disso, que solução eu daria? Daria sim uma solução, investiria mais. Porque o que está acontecendo na Bahia é o seguinte: eu não sou contra a publicidade, quero deixar bem claro. No entanto, nós não podemos investir na segurança pública recursos menores do que o que se investe em publicidade.
Na Bahia, em 2017, se investiu em publicidade 210 milhões de reais. E o que investiu na segurança pública foi tão somente 56 milhões. Portanto, é o equivalente a 25% do que se investiu na publicidade. Então, nós investiremos mais na segurança pública. Nós temos hoje o mesmo número de policiais na tropa que tinha há 15 anos atrás. Então a população aumentou, os problemas aumentaram, a violência aumentou, os problemas todos da sociedade, a questão de drogas, etc, tem aumentado, né? E o número da tropa é igual. Então, a polícia não tem número de pessoas suficiente para poder trabalhar e dar segurança ao cidadão e à cidadã. O número de veículos, o número de equipamentos da polícia, ele é muito menor, isso não há aumento. Você vê publicidade dizendo que aumenta quando isso não é verdadeiro. Os veículos que entram são apenas para substituir aqueles que estão quebrando e não mais em condições de uso, né? Então, essa questão de segurança pública será prioridade total, José Ronaldo sendo governador da Bahia. Bom, são 7 horas e 18 minutos, daqui a pouco eu também tenho perguntas já no site Informa 1, já tem matéria sua aqui de site, viu? José Ronaldo fala sobre Carla Vice, né? Agradeceu o convite, mas recusou, já está no informa1.com.br. 7 horas e 18 minutos, agora chegando pergunta, né, da minha terra natal, Feira de Santana, e da cidade onde o José Ronaldo, né, foi prefeito, né, por 4 vezes, né, Ronaldo? Sim. Ainda conseguiu fazer sucessor, né? Então, realmente um fenômeno nas urnas na cidade de Feira de Santana. 7 horas e 19 minutos, Dilson Barbosa, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, AM e FM. Candidato José Ronaldo, se o senhor for eleito, o que é que o senhor pensa fazer com o aeroporto de Feira de Santana? Vai transformá-lo no aeroporto de melhor nível para atender aos anseios da população de Feira, desta comunidade baiana? Enfim, qual é o seu pensamento sobre o aeroporto de Feira? Olha, Dilson, você sabe há muito tempo que esses 12 anos do governo do PT na Bahia só se falou de que o aeroporto de Feira de Santana seria realmente com uso pleno, né? Ou seja, funcionar plenamente. Inclusive, foram colocados vídeos na imprensa da Bahia inteira, divulgando voos de aeronaves no aeroporto de Feira de Santana, mostrando aí um grande movimento no aeroporto. Funcionou, foi feita uma propaganda gigantesca, funcionou aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou, né? Simplesmente nada disso. Dezenas e dezenas de discursos, entrevistas foram dadas pelo governador atual e pelos seus representantes no município de Feira de Santana, assumindo e dizendo que este problema seria resolvido. Nada disso aconteceu. Ou seja, foi mais uma promessa do governo em Feira de Santana que não foi concretizada. Como inúmeras outras entrevistas pela Bahia, Bahia fora, que foram feitas e também não concretizadas. Então eu quero aqui dizer totalmente de que nós trabalharemos arduamente para poder realizar este sonho, este desejo que eu entendo que é muito importante para a região de Feira de Santana. Não é importante apenas para a cidade de Feira de Santana, é importante para a região de Feira de Santana, para esses 100 municípios que ficam aí pelo menos até 200 quilômetros da cidade de Feira de Santana, que não precisaria ficar vindo a Salvador para realizar voos diariamente, como acontece diariamente, centenas de diferenças e do povo da região se deslocar de Salvador para realizar este voo. Com certeza nós investiremos e resolveremos este problema. E eu falo isso para Feira de Santana com tranquilidade e para a Bahia como um todo, porque o povo de Feira de Santana é testemunha que a palavra de Zé Ronaldo se cumpre rigorosamente. Olha, 7 horas e 21 minutos. Vamos agora a mais uma pergunta, né? Chegando uma pergunta aqui, Jeová, essa já é para mim aqui, eu vou soltar por aqui. É a do site Informa 1, né? Inclusive já escutou matéria do Zé Ronaldo, eles estão fazendo uma cobertura especial também dessa entrevista. O Timóteo traz a pergunta. Bom dia, Almir Santana e ouvintes da Rádio Excelsior FM. Bom dia também ao candidato José Ronaldo. Aí vai a minha pergunta: como é que o candidato observa as recentes críticas feitas ao governador Rui Costa referente a uma exposição cultural chamada O Cu é Lindo, é isso mesmo, que recebeu investimento de R$120 mil do governo do estado, através da Secretaria de Cultura.
Se o candidato for eleito, ele patrocinará eventos parecidos? Um abraço ao Almeida e a todos os ouvintes. Não precisa nem repetir o nome da exposição, né? Achei também, eu critiquei, mas o Zé Ronaldo vai falar. Olha, veja bem, essa questão cultural, há muita divergência. As pessoas que dizem uma coisa, as pessoas que dizem outras coisas, pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro. Eu vi nas redes sociais críticas violentas a respeito da liberação de recursos para essa exposição, não é? Eu entendo o seguinte: eu, governador, eu não faria a liberação desses recursos. No entanto, eu também entendo, não é, que a liberdade cultural, desde que não agrida nem A, nem B, nem C, nem D, ela não pode deixar de existir dentro de uma participação governamental, né? Então eu quero aqui deixar bem claro que eu aprendi ao longo da minha vida a ser um homem democrata, e eu sou um democrata por excelência, né? E respeito também as questões culturais, mas eu pessoalmente, eu não vou negar, eu não estou aqui para externar algo que na verdade eu não faça. Eu sincero e honestamente não vou repetir, não negarei isso. Eu avaliaria muito antes de conceder esse patrocínio. Evidentemente que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com grupos, eu trabalho com gente, eu trabalho com pessoas e me assessoro com gente e com pessoas. E ao me assessorar com gente e com pessoas, cada um tem suas opiniões. Então eu costumo tomar atitudes dentro de um coletivo, né? E essa questão cultural sempre é um coletivo, que precisa sempre ser analisada com cuidado, com muita segurança, firmeza, mas sem agredir nem A, nem B, nem C, nem D. Então, como isso é um assunto extremamente polêmico, pode ter certeza que essa minha decisão seria tomada dentro de um colegiado e não de forma individualizada. Bom, 7 horas e 24 minutos, mas o candidato jornal, seria a favor ou contra o tipo de exposição dessa? Eu, pessoalmente, eu já disse, né, na minha resposta, eu, pessoalmente, não seria a favor. Eu, pessoalmente, tá? Mas como gestor... eu teria de ouvir o grupo que me cerca dentro desses princípios, que é um governo coletivo. 7 horas e 24 minutos, agora vamos à região de Abaré, né? O Renato Carvalho, da Sertaneja FM, vai fazer uma pergunta também ao pré-candidato José Ronaldo, do Democratas. Alô, Almir Santana, aqui Renato Carvalho, da FM Sertaneja de Abaré, e os amigos do Acorda para a Vida, da Excelso. A pergunta que eu faço para o nosso pré-candidato ao governo da Bahia é o seguinte: o que vai ser feito para a nossa região referente à agricultura, que é uma região tão rica, que tem o Rio São Francisco, tem a BR-116 e tem muita terra que não tem nenhum desenvolvimento na agricultura. FM Sertaneja de Abaré, para a Acorda para a Vida em Salvador. Muito obrigado e muito obrigado pelo povo de Abaré. Beijo, beijo, abraço, um bom dia a todos. Valeu, Renato. Olha, eu estive aí em Abaré agora no último sábado, né? Estive aí, visitei a cidade ao lado de amigos que aí estavam me aguardando no aeroporto de Abaré. Daí me desloquei para o município de Xorroxó, quando participei lá da festa de vaqueiros e de uma reunião lá com a comunidade de Xorroxó e da região. Eu, inclusive, tive a oportunidade de sobrevoar a região e ver entre Paulo Afonso e Abaré, passando por Rodelas, Barra do Tarraxio, essa região aí, eu vi os investimentos que estão sendo feitos na agricultura irrigada, né, com grandes plantações de coco. Fiquei inclusive sabendo que hoje a região de Rodelas é um dos maiores produtores de coco do país, né? Mas vi também muitas plantações de cebola, mamão, tomate, irrigados também com a água do São Francisco. O que é que pretendo fazer? E por isso, inclusive, conversei aí no último sábado aí na região. Com certeza o governo dará total apoio às pessoas aí, os pequenos e médios agricultores que desejarem plantar. A área de terra tem, a água tem, e eu vi que tem dado ótimos resultados aí com esta agricultura irrigada na região. Então nós faremos esse apoio total ao pequeno e ao médio produtor para que intensifique, amplie
a área irrigada nesta região. Terá sim o apoio do governo José Ronaldo, através da Secretaria de Agricultura do Estado e através também de órgãos que podem financiar esses investimentos para que você possa ampliar consideravelmente esta área. Também me foi dada a ideia da construção de uma barragem aí na região, numa barragem que tem aí no rio. Sinceramente, eu posso até citar o nome aqui do rio, mas se eu falhar, por favor, me desculpe, porque foi numa passagem que eu vi aí que o Delísio me falou, se eu não me engano, o Rio da Vargem, que poderia ser feito uma barragem, que poderia também ampliar, vindo também a própria água do São Francisco, né, junto com a da chuva, que você ampliaria esta área irrigada aí nesta região. E você poderia, nesta região aí, fazer uma área irrigada parecida com a que está acontecendo lá em Curaçá, parecida com a que está acontecendo lá em Juazeiro, em Casa Nova, em Centro-Cep, lá no Arcado, que você, na região ali da Chapada Diamantina, na Bahia, no oeste da Bahia e assim sucessivamente. Seria mais uma área ampliada de irrigação do nosso estado. Já ficou comprovado que a irrigação do coco, da cebola, lá na região já é amplamente, já acontece, né? E que precisa ser ampliada para gerar emprego e renda quando as pessoas estão pedindo emprego e renda, e isso seria extremamente importante aí nesta região. Bom, são 7 horas e 29 minutos, lembrando que Abaré é uma cidade que ela fica no meio do Nordeste, né? Ou seja, tanto para Salvador como para as principais capitais do Nordeste, ela tem praticamente a mesma distância. Então, um polo, né, estrategicamente até que pode ser bastante explorado. Ela é na divisa de Pernambuco, fica lá de um lado é Abaré, do outro lado são cidades de Pernambuco. 7 horas e 29 minutos. Deixa eu trazer mais uma pergunta chegando no interior do estado. Tadeu Alves, da Rádio de Itajuípe, da região de Itabuna, e Ilhéus aí. Tadeu, coloca a pergunta do Tadeu Alves aí. Aqui quem fala é Tadeu Alves, da Rádio Tudo FM 93.1 de Itajuípe. A minha pergunta ao pré-candidato ao governo da Bahia, José Ronaldo, pelo DEM, já estava pronta desde o dia 29 de maio, quando o senhor, em entrevista ao Bahia Notícias, disse que a Paraná Pesquisa, naquele momento, não mostrava claramente a intenção do voto do eleitorado baiano. A pesquisa mostrava um levantamento que o democrata aparecia com 9,5% de intenções. Nesta mesma entrevista, o senhor falava que a campanha do democrata estava tomando corpo, que nas ruas, nas carreatas e TV teria maior visibilidade, que muitas pessoas ainda não conheciam José Ronaldo e acreditava que isso iria mudar com o tempo e que iria trabalhar arduamente para mudar esse quadro e vencer a eleição. Pergunto, o senhor está preparado para esse grande desafio de começar a desenvolver em curto tempo um trabalho intenso de visitar todo o estado construindo parcerias e apresentando propostas junto aos demais partidos que vão estar em sua chapa? Com certeza absoluta, é o que nós estamos fazendo. Não é claro que a eleição começa com horário eleitoral, né, no rádio e na televisão, aonde a gente fica igual. Não é claro que se o senhor é um governador de um estado, ele leva a vantagem, porque ele é mais conhecido, e o atual, desde o primeiro dia que assumiu, já era candidato à reeleição, né? Então, é claro, repito, essa palavra clara é a terceira vez que eu estou dizendo, é claro, e outra palavra clara, eu estou soltando aqui, né, de que as pessoas ficam sabendo de quem está no poder primeiro, para depois vir os demais, né? Vir os demais candidatos, no qual eu me incluo com muito prazer, com coragem, determinação, vontade, né, de enfrentar. Por quê? Porque eu não concordo com a segurança pública desse estado, que está realmente lastimável. Eu expliquei há alguns minutos atrás o porquê eu entendo que ela está na UTI, né? Eu não concordo com a péssima serviço de saúde pública que é prestado pelo Estado, aí na sua região, aí onde você mora, em Itajuípe, aí em Itabuna, aí em Ilhéus. O senhor sabe que aí em Ilhéus, por exemplo, foi construído um hospital e fechou o outro hospital. Eu passei recentemente aí na região, que eu tive o prazer de receber um título de cidadão
cidadão de Itabuna, e quando eu vinha de Ilhéus para Itabuna, eu fui convidado por algumas pessoas que queriam conversar comigo. Eu ouvi estas pessoas que não são servidores do Estado e trabalhavam no Hospital Regional de Ilhéus, né? Hospital Regional de Ilhéus, esse que tinha 50 anos de funcionamento aproximadamente e que foi fechado, no meu entendimento, de forma irresponsável pelo governo da Bahia, né? Fechando esses leitos de um hospital que prestava grandes serviços ao povo da região. Os funcionários, muitos estão sem saber o que fazer, mas essa questão do hospital, inclusive retiraram tudo do hospital. Eu vi filmagens dos equipamentos que foram tirados desta unidade, né? Inclusive me foi informado de que entraram no Ministério Público com denúncias para saber para onde esses equipamentos foram levados e que até hoje não tem as respostas, né? Então, isso tudo, evidentemente, que eu não posso concordar. E não concordo com essa central de regulação, que é a fila da morte, que as pessoas todas estão sofrendo e muito mesmo, né? Sem conseguir internar ninguém nos hospitais públicos e as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, vou repetir, sem conseguir internar para resolver os seus problemas de saúde. Então, isso eu não concordo. Eu não concordo que o atual governo da Bahia não tenha construído nenhuma escola na Bahia no seu período de governo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que os servidores públicos da Bahia tenham ficado todos esses anos sem nenhum reajuste nos seus salários. Eu posso dizer isso porque, como prefeito, nunca deixei de dar esse reajuste anual, né? Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo que, quando eu estou chegando nos locais, os aposentados estão me mostrando contra-cheques que estão recebendo abaixo do salário mínimo. Eu não posso concordar com essas questões todas, né? Eu não posso, vou repetir, concordar com essas situações que eu aqui estou apresentando. E quando um governante se elegeu dizendo que ia melhorar a saúde pública, que ia melhorar a segurança pública e a educação. Eu não concordo que se gaste na saúde apenas 12%, que é o limite do limite mínimo para se investir em saúde. Eu posso dizer isso com profundidade, porque, como prefeito, o meu limite era 15%, e eu nunca investi 15%, sempre investi mais de 15%, ou seja, nunca investi, sempre investi em torno de 26% a 27%. Né? Então, concluindo essa resposta, eu quero aqui dizer o seguinte: pesquisa é momento. Naquela época, quando a pesquisa foi feita, eu tinha o quê? 15, 20 dias que tinha assumido uma candidatura. Esse número que eu tive, ele era o dobro, ou um pouco mais do dobro, quando o atual governador, há 4 anos atrás, se lançou candidato, né? Naquela época. E ele cresceu, né, com horário eleitoral, etc, e chegou a ganhar a eleição. O número que eu tive nessa primeira pesquisa, ele é 4 vezes maior, não é, do que o então governador Jacques Wagner teve em 2006. E assim sucessivamente. Então eu posso aqui mostrar muitos exemplos de eleições na Bahia. Eu acredito que a pesquisa, né, que até agora colocada, ela não vai refletir o que vai acontecer nas eleições de 2018. Aquela pesquisa teve um dado extremamente interessante. 22% das pessoas diziam que achavam que o candidato apoiado pelo prefeito ACM Neto era o atual governador da Bahia, né? Isso não tem lógica, né? Eu tenho uma pesquisa, inclusive, de uma cidade do sul da Bahia. Eu vou dizer aqui, eu acho que essas coisas a gente não pode esconder. 52% quer votar nulo em branco. Ora, se uma pessoa quer votar nulo em branco, quando você tem um candidato que já é governador do estado, né, e está sendo candidato à reeleição há 3 anos e meio, evidentemente que a tendência dessas pessoas não é em votar no momento em quem está no poder. Porque quem diz que vai votar branco e nulo é porque não concorda com o poder atual, ou seja, ele está insatisfeito com o poder atual. Então, pesquisa é momento. Você acredita que mudará a pesquisa? Acredito sim que com horário eleitoral haverá transformações. Bom, candidato Zé Ronaldo, chegando também muitas perguntas, né? Pessoas perguntando aqui o que o senhor acha do BRT de Salvador, né? Houve muitas críticas no início, a obra foi retomada e o BRT, né, tem a sua obra continuada, inclusive a partir de hoje a velocidade da Avenida CM muda de 70 para 40 km por hora. O senhor faria
um BRT em Feira de Santana, aos moldes que está sendo feito o BRT de Salvador? Nós estamos fazendo em Feira de Santana. A obra está bem adiantada. A obra está hoje já nas partes de construção do Centro de Controle de Operações. A obra já está na parte técnica. Obra de engenharia, de mobilidade de trânsito que foram construídas com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana de Feira de Santana. Grande parte, 70%, já foi realizada. E nós estamos implantando isso lá. E eu tenho certeza que em Salvador, nos locais onde ela vai ser implantada, também vai contribuir e muito para a melhoria no trânsito e no transporte público da cidade de Salvador. Bom, 7h37. Outra pergunta que chegou aqui do Sandro Rivera. Bom dia, eu gostaria de saber do candidato quanto ao gasto com propaganda, como será, né? Se vai realmente reduzir, como é que ele usaria o critério? Veja bem, eu repito e disse lá o que eu disse lá atrás. Não sou contra a publicidade. Eu acho que o governo, em muitos dos casos, precisa sim deixar a sociedade informada do que ele realiza, do que ele está apresentando à sociedade. É uma prestação de contas, né, da sociedade, do governo com a sociedade. O que eu disse aqui foi que nós não podemos gastar muito mais em propaganda do que em segurança pública. E eu dei os dados, né? Foi gasto em 2017 210 milhões em publicidade e foram feitos 56 milhões de investimentos na segurança pública. Isso, evidentemente, que eu não concordo, isso é claro que eu não concordarei sendo o governo, né? Então, faremos sim ações concretas e objetivas de investimento na segurança pública, mas acho que essa questão de publicidade tem de ter uma reanálise dentro desse processo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o cenário nacional da política, né? Nós temos 13 candidatos aí praticamente definidos, né? Falta apenas o Partido dos Trabalhadores definir quem será o candidato. Eles tentam até o último momento, né, colocar o nome do ex-presidente Lula. Queria saber do candidato José Ronaldo, DEM, né, apoia o PSDB, e o Geraldo Alckmin também vem, né, com problemas de deslanchar nas pesquisas. Agora conseguiu esse apoio do Centrão, e queria saber do pré-candidato José Ronaldo se o Geraldo Alckmin, né, após esse apoio aí de grandes partidos, terá quase 50% do tempo de TV, tá? Se é um candidato, né, que deve ir ao segundo turno ou até pode ganhar uma eleição no primeiro turno. Olha, acredito sim que ele vai a um segundo turno. Eu acho que esse apoio que ele recebeu desses partidos políticos, como você disse aí, dá a ele o direito de ter 50%, né, praticamente, do horário eleitoral. Isso dará a oportunidade dele mostrar o que ele foi como governador de São Paulo, um homem que foi eleito do estado de São Paulo 4 vezes governador. É claro que esse homem, sem dúvida, é um grande gestor, né? É um gestor competente. As informações que eu tenho é que não há dele, da figura do governador Geraldo Alckmin, nenhum envolvimento em atos também ilícitos, né, como essas questões da Lava Jato, etc. Então, ele é, sem dúvida, um candidato que tem capacidade de crescer, tem capacidade de evoluir dentro do processo político e é um homem, na minha visão, muito preparado para ser presidente da República. Não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, tem uma pergunta chegando aqui também no bairro de Cajazeiras. O ouvinte pergunta aqui que fez o concurso da Polícia Civil e que até agora não foi chamado. Se o governador tem planejamento de ampliar, né, o número de policiais no estado da Bahia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Eu disse no início dessa entrevista que tanto na Polícia Militar, e vou daqui a pouco para a Polícia Civil, não é? Quando há um concurso público, ele só nomeia uma pessoa quando é para substituir, quando um vai para a reserva, ou seja, na aposentadoria. A mesma coisa tem acontecido na Polícia Civil, né? Não há, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Polícia Civil, ele precisa sim do apoio governamental. A Polícia Civil, ela é responsável pelas investigações, né, que são feitas dentro do processo do mundo do crime. E as informações que nós temos é que os crimes que acontecem nesse estado, se muito, são descobertos 3%. Né? Então isso é um número extremamente pequeno, né, e que precisa da presença ativa da Polícia Civil. É claro que como governante, eu, como prefeito, realizei vários concursos públicos e nunca chamei apenas as vagas oferecidas.
sempre chamei muito mais do que as vagas oferecidas. E em muitas das funções chamei 100% dos aprovados, né? Então, com certeza absoluta, nós estaremos investindo também nesta área, e a esta pessoa que ligou e aos demais pode ter certeza que este assunto será tratado como prioridade. Bom, chegando a pergunta aqui do Léo Mendes, advogado. Deixa eu colocar a pergunta dele no ar. Bom dia, candidato. Meu nome é Leonardo Mendes. A pergunta é a seguinte: o senhor é conhecido no meio político como uma pessoa cuja reputação é ilibada. Diante disso, então, eu pergunto: o senhor sente algum incômodo, algum constrangimento integrando um grupo político que dá sustentação ao governo Temer, um governo tão maculado por episódios de mau comportamento político, de denúncias de corrupção, ou não? Para o senhor isso é indiferente, prefere desligar o senso crítico e atribuir tudo isso mesmo ao jogo político. Muito obrigado, bom dia. Agradeço a pergunta e eu tenho respondido isso com muita tranquilidade. Primeiro, esse governo que aí está não foi eleito pela minha pessoa. Eu não votei na Dilma Rousseff, né? Eu não dei apoio a Dilma Rousseff, consequentemente não votei também no Michel Temer. Votei no Aécio, que também foi uma grande decepção, né? O Aécio é outra grande decepção que aconteceu neste país e que está pagando por tudo isso, que hoje eu não sei mais nem se é candidato a alguma coisa lá no seu estado de Minas Gerais. Mas, quanto ao atual governo federal, eu não participo desse governo, né? Eu não tenho nada a ver com esse governo. Participo sim de um partido político, que é o Democrata. Meu partido tem dado alguns exemplos ao país, quando tem pessoas envolvidas em algum ato de denúncias, como aconteceram no meu partido lá no passado, com o então governador do Distrito Federal, no cidadão, se eu não me engano, o nome é Arruda, um negócio assim, né? Que quando aconteceu a denúncia, ele imediatamente foi expulso do partido, né? Ele foi, repito, expulso do partido. Meu partido tem sido um partido, digo, que tem realmente agido com rigor quando acontecem essas denúncias. Lá no passado aconteceu também com um político de Goiás, que era um promotor, se eu não me engano, o nome Demóstenes, não é? Que também aconteceu a mesma coisa, com ele também foi expulso do partido, saiu do partido. E mais recentemente aconteceu uma denúncia no Rio Grande do Norte, que o cidadão era presidente do nosso partido e também foi afastado da presidência do nosso partido. Então, nosso partido tem dado ao Brasil uma demonstração que não tolera esses tipos de procedimento. Então, com certeza absoluta, eu me sinto de cabeça erguida, porque nunca comunguei e não concordo com os atos que também estão sendo praticados ou foram praticados no atual governo, ou pelas pessoas que o presidente da República ou alguns ministros que fizeram parte desse governo. Bom, 7 horas e 45 minutos, lembrando que estamos ao vivo também pela RBR, Rede Baiana de Rádio, Jacobina, né? Em Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Canavieiras, cada cidade dessa tem uma emissora também, a Rádio Excelsior Record 102,7 e a 1460, Rua das Almas e região, Rádio Tudo FM Itajuípe, Rádio Tudo FM Paripiranga, Rádio Sociedade AM FM de Feira de Santana e Rádio Sertaneja FM de Abaré e as emissoras, né, afiliadas também da Rede Excelsior Comunicação. Tá chegando mais perguntas? Deixa eu colocar aqui. Grande Almir, bom dia. É um prazer, candidato, né, pré-candidato José Ronaldo. Eu vou fazer uma pergunta mais conjuntural. Quem está falando é Carlos de Itacaré, desculpe não me apresentar. O que é que aconteceu com o PFL e Democratas nesses últimos 15 anos que perdeu a mão com relação à disputa nas políticas baianas? A gente vê aí que até o ano de 2002, na última gestão do governador Paulo Souto, o PFL e Democratas tinha uma preponderância política, sabia organizar grandes coligações, mas o que foi que aconteceu? Porque eu vou botar o nome de, entre aspas, perdeu a mão na política baiana. Olha, essa questão da política, ela é normal, né? Política é assim, é um momento que um determinado grupo político comanda, há um momento que depois outros grupos políticos comandam. Isso quem escolhe é o povo, né, meu amigo? Ninguém pode aqui ir contra as decisões do povo. As decisões do povo, quando acontecem, ela vem e nós temos de respeitar as decisões das urnas. Agora,
Se você concorda, por exemplo, com a segurança pública, que quando eu estou dizendo você, não estou dizendo que você diz o contrário, não. Eu estou apenas usando a palavra você, me referindo a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Se você concorda com a falta de segurança na Bahia, se você concorda que a segurança pública na Bahia é boa, se você concorda com o argumento quando o governo vem se defender e dizer que a falta de segurança é no Brasil inteiro, ele está faltando com a verdade, que eu já expliquei aqui, que o número de mortes violentas na Bahia é muito maior do que o estado de São Paulo, que tem praticamente 3 vezes mais uma população do que a Bahia. Eu quero, se você concorda que a Bahia tem hoje 80 municípios sem agências bancárias que foram assaltadas, roubadas, e os bancos não abrem mais suas agências porque não tem segurança, né? Então, se você concorda com isso, você vai manter o atual governo aí comandando a Bahia. Se você concorda com a falta de saúde pública no estado, não é? Com essa central de regulação que o povo chamou de central da morte, se você concorda com isso, vai continuar com o atual governo da Bahia. Se você concorda que as universidades estão sendo destruídas, que não tem mais condições de uso, se você concorda com os servidores públicos que estão sofrendo aí no Planceb, que estão sofrendo com a falta de reajuste, se você concorda com tudo isso, vai continuar com o atual governo da Bahia. Agora, se você não concorda, eu sou uma opção democrática para mudar essas coisas, né? Então, a questão do partido político, isso é momento, mas eu posso dizer também que o meu partido hoje cresceu muito, né? Hoje, o meu partido na Câmara Federal, ele é hoje, parece-me que o 5º partido maior, né, na Câmara Federal. A expectativa para essa eleição é se agigantar mais? Sim, nós temos hoje candidatos a governador em 7 estados da Federação Brasileira, nós temos hoje candidato a governador em 6 ou 7 estados da Federação Brasileira. Portanto, é um partido que está em franca ascensão, muito bem presidido nacionalmente pelo prefeito ACM Neto, e que eu acredito que sairá das urnas do dia 7 de outubro muito fortalecido, dando a volta por cima, usando assim uns termos parecidos com o que você usou na pergunta, e agradeço a sua pergunta. Bom, chegando aqui mais uma pergunta aqui, o Vicente mandando. Almir Santana, meu irmão, bom dia. Aqui quem fala é Vicente de Paula, de lá da Cidade Nova, da Paróquia de Cristo Rei, Santuário São José Tadeu. Estou mandando para você a programação da nossa festa, da comunidade Rainha da Paz, que é comandada pela Igreja São José Tadeu, viu? Para poder ver se a gente faz uma divulgação aí, para chamar esses fiéis para a igreja, esses fiéis para fazer parte da nossa paróquia. Tá ok? Divulgo sim. Deixa eu trazer mais outra pergunta aqui, com relação ao aumento dos professores e também do funcionário público do pagamento da URV. Muitos funcionários mandaram essa pergunta, se o pré-candidato José Ronaldo, eleito governador do estado da Bahia, assumiria o compromisso de pagamento, né, da URV, e como ele trataria esse reajuste dos funcionários públicos. Olha, a primeira vez que eu falei desse assunto foi aqui nesse estúdio. Foi. E a pergunta foi feita por você. Exato. E eu respondi. E o povo está me perguntando. E teve uma grande repercussão na imprensa da Bahia toda, o que aconteceu aqui conosco aqui nesse estúdio. Uhum. Eu afirmei aqui a você e aos nossos ouvintes de que o governador da Bahia, uma das primeiras providências seria reunir os servidores públicos da Bahia, né, para discutir essa questão da URV, e que nós faríamos um parcelamento e pagaríamos a URV. E hoje aqui eu reafirmo este assunto que ele disse lá atrás, tá? E que já disse em vários outros locais, porque reafirmo que o que eu disse aqui teve uma grande repercussão, né? E hoje eu digo aqui, reforçando esse compromisso de fazermos um parcelamento e assumirmos essa responsabilidade com a questão da URV, dentro do princípio da legalidade, da justiça, tudo sendo correto, etc, etc, etc. Então, reafirmo este compromisso. Bom, são 7h51. Gostaria de falar um pouquinho sobre também a área econômica, né, do estado da Bahia. A gente sabe que a gente tem um número muito grande de desempregados no Brasil, mais de 14 milhões, e no estado da Bahia não é diferente. A gente tem um número também de pessoas que estão sem atividade, sem colocação no mercado de trabalho. O que é que o candidato, né, José Ronaldo, eleito governador do estado da Bahia, faria para geração de emprego no estado?
Olha, não há outra maneira de fazer isso. Eu falei lá atrás, no assunto de Abaré, que nós daríamos apoio no sentido de ampliarmos naquela região a agricultura irrigada, né? Por quê? Porque isso vai gerar emprego para o povo daquela região. Então, cada região tem suas ações, tem seus desejos, né? Quando o então governador Paulo Souto foi governador, ele conseguiu atrair para a Bahia muitas indústrias de polo calçadistas que eram do Rio Grande do Sul, vieram para a Bahia, se instalaram. Muitas dessas empresas continuam hoje funcionando em algumas regiões da Bahia. Eu me lembro que naquela oportunidade foram implantadas empresas em Serrinha, Conceição do Coité, Amargosa, lá em Itapetinga, região de Itapetinga, Macarani, Tarantim, Potiraguá, aquela região ali foram implantadas várias indústrias. Nós ampliamos o nosso polo industrial de Feira de Santana, foram atraídas indústrias para o polo de Camaçari e foi criado o polo de informática na cidade de Ilhéus, que hoje praticamente não tá existindo. Então, nós faremos uma política de atração de investimentos e dando inclusive incentivos, né? Eu não vejo outra maneira de você atrair sem incentivos. Então, eu sou favorável à política de incentivos, de atração de empresas para gerar emprego e renda. A Bahia é hoje campeã de desemprego no Brasil. A Bahia é hoje campeã de tudo que há de negativo neste país. É campeã da falta de segurança pública, é campeã no fechamento de leitos do Sistema Único de Saúde do SUS na Bahia, é campeã no quesito educação, é uma das piores avaliações no Brasil hoje, a nossa educação, né? Então, a Bahia é todos esses problemas que nós aqui estamos dizendo de negativo. E é campeã no desemprego. Então, com certeza, nós estaremos investindo muito e trabalhando arduamente para gerar emprego para as pessoas, que não há nada pior na vida de uma pessoa do que estar desempregada. Bom, são 7h54. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui de um ouvinte. Bom dia, Almir Santana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É Oswaldo de Itapuã. Sobre a entrevista com o pré-candidato ao governo do estado, o senhor José Ronaldo. Se tudo que esses homens dizem e disseram em entrevistas e debates e fizessem o que dizem, nosso país seria de primeiro mundo. Todos estes políticos discordam de tudo o que os outros políticos de outros partidos que estão no poder. Mas esses mesmos que discordam, quando ocupam o poder, agem da mesma forma. Obrigado, Almir Santana. Fica com Deus, meu irmão. Como é o nome dele? Oswaldo. Olha, Oswaldo, eu agradeço sua pergunta. Ela é provocativa e permite que eu faça uma explicação a respeito do assunto. Eu sou um político ficha limpa, senhor Oswaldo, e tenho 48 anos de servidor público. Então, eu não concordo com a corrupção na prática da minha vida. Senhor Oswaldo, eu fui prefeito de Feira de Santana, eleito 4 vezes, e não tem compromisso que eu tenha deixado de cumprir. O que eu disse que faria como prefeito, eu realizei. Então, eu tenho uma vida que o senhor pode analisar a minha vida. O senhor não baseia a minha vida no exemplo dos outros políticos que o senhor não gosta. Porque o exemplo dos outros políticos que o senhor não gosta, eu também não gosto. Aí eu volto atrás. Se o senhor está satisfeito com a segurança pública que o senhor está vivendo em Salvador e na Bahia, o senhor continua com o governo atual. Se o senhor está satisfeito com a saúde pública que o senhor critica toda hora, o senhor continua. Quando eu estou dizendo o senhor, estou me referindo a todos, né? O senhor também concorda com o atual governo. Agora, eu tenho um exemplo de vida. O meu exemplo de vida de homem público, eu estou apresentando à sociedade. Então, olhe se eu fui um bom gestor ou se eu não fui um bom gestor. Se eu sou um político ficha limpa ou se eu não sou um político ficha limpa. Então, em tudo na vida, senhor Oswaldo, existe o que presta e o que não presta. Existe o bom radialista, e aqui ao meu lado tem um
né, que age com ética, com decência, e existe o mal, né? Existe o bom policial e o mal policial, existe o bom médico e o mal médico, Toda o bom professor tem e uma o mal... exceção. Cada professor, cada profissão. E na vida pública também tem exceções. Nós temos bons exemplos na vida pública, né? Eu estou aqui dando fatos concretos, fatos objetivos, fatos que estão sendo divulgados na mídia todo dia e toda hora. Agradeço a oportunidade que o senhor me deu de fazer esta explanação aqui também. Como agradeço a todas as pessoas que fizeram questionamento, porque torna esta entrevista mais dinâmica, né? E eu parabenizo justamente a qualidade dessa entrevista por dar oportunidade ao cidadão da Bahia como um todo a questionar a todos nós, que eu tenho a obrigação de ser questionado e tenho a obrigação de responder a todo cidadão e a toda cidadã. Seu Oswaldo, apure minha vida. Pronto. O senhor verifique minha vida. Se eu for ficha suja, o senhor não concorde. Se eu for mentiroso, também o senhor não concorde. Porque eu tenho raiva de político que mente, né? E eu me transformei em homem público porque não concordo com palavras que não são cumpridas. Eu sou um político da verdade. Bom, 7 horas e 58 minutos, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta aqui do César Soares. Ele pergunta e questiona se a demora do prefeito Assemineto definir, né, se seria ou não candidato, né, atrapalhou um pouco o planejamento de campanha. Olha, veja bem, há quem diga isso, né? Muita gente fala isso, lá no passado falavam isso também, mas quem sabe, rapaz, Deus é quem sabe dessas coisas, né? Então, ninguém sabe isso, ninguém pode garantir. A verdade é que eu assumi uma candidatura, estou trabalhando arduamente, com vontade, determinação, coragem, com muita fé, né? Com muita fé. E quem decide a eleição é o povo, né? Se o povo está feliz com o que está aí, decide a favor de quem está. Se o povo não está feliz com o que está aí, decide a favor da oposição. Eu sou oposição ao governo da Bahia que aí está, porque eu não concordo e desejo melhorar o nosso estado, com certeza absoluta, como melhorar também o nosso país, né? Acabou? Não, pré-candidato José Ronaldo, eu vou pedir que o senhor faça suas considerações finais e suas palavras aqui para todos os baianos, para a gente encerrar essa entrevista. Bom, eu quero agradecer muito ao Mi, quero agradecer a você, quero agradecer à direção da Rádio Excelsior da Bahia, essa emissora democrática, essa emissora de tantos e tantos anos de história no rádio da Bahia, né? E hoje, com essa rede de rádio espalhada por todas as regiões do estado, permite essa comunicação nossa daqui da capital com toda a Bahia. Eu estava semana passada, quinta-feira, em Itabuna, né? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que as pessoas me disseram foi o seguinte: a pessoa entrou no carro, me pegou em Ilhéus, no aeroporto, para me levar para Itabuna. A primeira coisa que ele disse ao mim foi o seguinte: Zé Ronaldo, olha, deu uma entrevista lá na Rádio Excelsior, que ela é transmitida para toda a região, viu? Vá lá, faça uma entrevista, que a gente quer ouvir você falando. Então, meu abraço a todos vocês. E concluindo, eu quero dizer que a promessa da estrada Itabuna e Ilhéus, que foi feita, dada a ordem de serviço com festa e não concretizada, Zé Ronaldo vai concretizar. Eu quero dizer que o problema de falta de água em Vitória da Conquista será resolvido. Eu quero dizer, né, que a barragem que foi feita na região de Itabuna, que está lá agredindo as pessoas naquela região, também será resolvido. Não só a barragem, mas a água vai chegar em Itabuna e vai resolver o problema da falta de água de Itabuna. Então eu quero dizer que não haverá no meu governo ordem de serviços de obras fantasmas. O que quer dizer isso? Ordem de serviços que são dadas e as obras não são realizadas. Promessas que são feitas a prefeitos e não cumpridas será sempre com a verdade que eu fui prefeito, sou municipalista, defendo o município. E com certeza os municípios têm grande importância no desenvolvimento da Bahia. Ok, pré-candidato José Ronaldo, agradecemos a sua participação, né? Desejamos boa sorte. E claro que durante esse período eleitoral vamos nos encontrar mais. Pode sim, claro. Olha, eu quero aqui dizer que nossas notícias estão todas elas no instagram.com/oficial José Ronaldo ou no facebook.com/oficial José Ronaldo. Siga a gente nas redes sociais. Bom, então tá aí 8 horas e o Minuto Vocal para a Vida fica por aqui. A gente agradece a você do interior do estado. Deixa eu falar aqui as emissoras que estão ainda conectadas.